Bem-vindos a mais uma aula do Instituto Genead. Hoje, a gente vai construir a base, sabe? O alicerce que é essencial para qualquer pessoa que queira tomar decisões financeiras mais inteligentes. Vamos desvendar juntos os fundamentos dos investimentos. Um conhecimento que, olha, pode transformar a maneira como se enxerga o próprio dinheiro. E a primeira pergunta que fica é essa, né? O dinheiro está simplesmente parado, talvez até perdendo valor para a inflação, ou ele está ali, crescendo, trabalhando ativamente para construir o futuro? A resposta para essa pergunta é o verdadeiro ponto de partida da nossa conversa de hoje. Para a gente começar com o pé direito, vamos esclarecer uma confusão muito comum. Muita gente usa os termos poupar e investir como se fosse a mesma coisa, mas a verdade é que eles representam conceitos e, mais importante ainda, resultados financeiros bem diferentes. Entender isso é o primeiro grande passo. Ok, então vamos lá? Vamos olhar isso de perto. De um lado, poupar é sobre guardar. O foco é acumular um capital seguro, tipo uma reserva de emergência. A prioridade máxima é a segurança e, por causa disso, a rentabilidade costuma ser bem baixa. Às vezes, nem consegue ganhar da inflação. Já do outro lado, investir é um ato de alocar recursos. É colocar o dinheiro para trabalhar de verdade. O foco aqui é multiplicar, fazer o capital crescer e, claro, superar a inflação, o que naturalmente envolve aceitar alguns riscos. E olha, essa metáfora aqui é perfeita para a gente entender isso. Poupar é guardar as sementes num cofre. Elas estão super seguras, mas nunca vão virar uma árvore. Agora, investir é o ato de pegar essas sementes, plantar, cuidar delas e ter um plano para colher os frutos lá na frente. Um é sobre guardar, o outro é sobre multiplicar. Simples assim. Certo. Agora que essa diferença fundamental entre guardar e multiplicar ficou clara, vamos para a estrutura de qualquer decisão de investimento. No fundo, tudo se resume ao equilíbrio de três elementos essenciais, o que a gente chama de os três pilares: risco, retorno e liquidez. O primeiro pilar é o risco. E veja bem, risco não é só a chance de perder dinheiro. Risco é incerteza. É a probabilidade de o resultado não ser exatamente aquele que se esperava. E a regra geral é bem clara. Investimentos com maior potencial de retorno geralmente vêm acompanhados de maiores riscos. Aí a gente chega no segundo pilar, o retorno. Pense nele como a recompensa por ter assumido o risco. É o ganho que se tem, seja na forma de juros, dividendos ou na valorização de um ativo. É o que faz o esforço de investir, no fim das contas, valer a pena. E por último, mas não menos importante, a gente tem a liquidez. Esse pilar responde uma pergunta bem simples: com que rapidez dá para transformar esse investimento em dinheiro, na mão, sem ter uma perda grande de valor? Uma conta poupança, por exemplo, tem uma liquidez altíssima. Já um imóvel, tem uma liquidez bem baixa. Agora, aqui é que a coisa fica interessante, sabe? É como esses pilares interagem. É um verdadeiro tripé, um cabo de guerra, e é praticamente impossível ter um máximo dos três ao mesmo tempo. Quer um investimento seguro e com liquidez? Geralmente o retorno vai ser mais baixo. Quer um de alto retorno e que seja seguro? Provavelmente vai ter que abrir mão da liquidez. E se quiser alto retorno e alta liquidez? Bem, aí o risco entra com tudo no jogo. Com esses pilares em mente, o foco agora muda do mercado para o indivíduo. Depois de entender as regras do jogo, a peça mais importante desse quebra-cabeça é quem está investindo. Conhecer o próprio perfil não é um detalhe, é o ponto central de toda a estratégia. Basicamente, a gente pode pensar em três grandes perfis, tá? Primeiro, o conservador, que prioriza acima de tudo a segurança do capital e não dorme tranquilo com a ideia de perdas. Depois, tem o moderado, que busca um meio termo, aceitando correr alguns riscos calculados para ter uma rentabilidade melhor. E, por fim, o arrojado, que tem como foco principal maximizar o retorno e entende que a volatilidade e até algumas perdas no curto prazo fazem parte do caminho. E por que isso é tão, mas tão importante? Porque tomar decisões que não batem com o próprio perfil é a receita para o desastre. Imagina um investidor conservador num ativo super arrojado. Na primeira queda, ele entra em pânico e vende na pior hora possível. O autoconhecimento aqui funciona como uma verdadeira bússola. Ok, então a gente já tem os conceitos poupar versus investir, os três pilares e o perfil de investidor. Mas e aí? Como é que se junta todas essas peças para tomar uma decisão de verdade, na prática? É exatamente isso que a gente vai ver agora. O processo todo pode ser resumido em 4 passos bem poderosos. Primeiro, defina seus objetivos. Para que esse dinheiro? É para aposentadoria, uma viagem, comprar um imóvel? O objetivo vai ditar o prazo e o risco que se pode correr. Segundo, conheça seu perfil, como a gente acabou de ver.
Terceiro, avalie qualquer opção de investimento sempre olhando para aquele tripé: risco, retorno e liquidez. E por último, alinhe tudo isso e diversifique, ou seja, aquela velha máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E isso nos leva à grande conclusão de hoje. Aquela busca pelo melhor investimento é uma ilusão. Ele simplesmente não existe de forma universal. O que existe, e isso é o mais importante, é o investimento mais adequado para cada pessoa, para os seus objetivos e para o seu perfil. A decisão é sempre pessoal. Com esses fundamentos, as ferramentas para construir uma estratégia financeira sólida estão aí, estão apresentadas. A pergunta que fica agora não é mais o que fazer, mas sim, sabendo de tudo isso, que tipo de futuro financeiro pode ser construído. A base está aqui, a construção começa agora.